thank you, Holy Spirit. Pai, nós te agradecemos, Espírito Santo. Father, we thank you for the unction, the function, Lord. Te agradecemos pela unção e a função na qual ela exerce. Father, let rivers of living water Permita com que rios de águas vivas flow from belly to belly, venham fluir de cada ventre de um para com o outro, from vessel to de vessel, vaso para vaso, from nation to de nation, nação para nação, from remnant to remnant, de remanescente para remanescente, to house, de casa para casa, to spirit, de God. espírito para espírito. Father, we thank you Pai, nós te agradecemos, that you are not trapped in a building, porque o Senhor não está limitado a mãos feitas por but mãos you're humanas, living and breathing among us, mas o inside of Senhor us, habita e vive dentro de nós, your bride. a tua noiva. Oh, we thank you, Holy Te Spirit, agradecemos, Espírito Santo, that you're preparing us, que o Senhor está nos preparando that our feet are shod, para que assim os nossos pés, for the preparation para a preparação of the gospel. do Evangelho, Our feet are covered. nossos pés cobertos. You have prepared our feet O Senhor tem preparado os nossos for the pés gospel of Jesus Christ. para levar o Evangelho de Every Jesus Cristo. single one of us Cada de is nós prepared. está Father, preparado. we thank you Te agradeço, Pai, for the messenger pelos mensageiros of the Holy Spirit do Espírito Santo inside of us, dentro de nós, preparing the way, preparando o caminho for the harvest is now. para a For the colheita. harvest has always been now. A colheita é agora, sempre foi agora. Ever since Jesus Desde quando Jesus sent His Spirit on the earth, enviou o seu Espírito the para a terra, harvest is now and is ready and always was ready. desde então é o momento e estamos prontos. Father, we are ready. Estamos prontos. Every single one of us. Cada de nós. Whether you're born again right now, listening to this message. Cada nascido de novo agora, ouvindo essa If mensagem. you're filled with the Holy Spirit. Você que é cheio do Espírito You are Santo, ready. você está You are pronto. prepared. Você está The preparado harvest is now. para a colheita que é agora. The fields are white. O campo está branco. Don't say Não the diga harvest is in the 4 months. que vai ser daqui 4 We need to meses. change our mindset. Precisamos mudar a nossa We mentalidade. need to change the way we think. Precisamos mudar a forma na qual nós pensamos. Religion wants to prepare a man, A religião quer preparar but homem, God wants to come out of man. mas Deus quer sair de dentro do Let us homem. know Que possamos saber there's not a Bible school you have to go to. que não temos mais tempo para a escola bíblica. Nós There's not a temos certificate you have to Nós earn. temos que ir, não temos que adquirir um certificado primeiro, temos There's que ir. not a theologian degree that you have to go obtain. Não precisa adquirir um certificado de teologia. You just have to be ready Você apenas precisa estar pronto to work with Him. para trabalhar com Ele. Working with Him. Trabalhar com Ele. Him, the Holy Spirit. Ele, o Espírito Santo. The Holy Spirit. O Espírito Santo. Abiding in Him. Ligado nele. The Holy Spirit. O Espírito Santo. In us. Em nós. John chapter 4, João capítulo 4, verse 34. versículo 36. Jesus said, Jesus disse: "My meat a minha carne is to do the will é a fazer a vontade of Him who sent me dele que me enviou and to finish His work." e terminar a sua obra. Our meat must be the same. Nossa carne deve Our food, ser, our drink, our nossa being comida, nossa bebida, o nosso ser também is to do the will tem que ser fazer a of the Holy vontade Spirit do Espírito that Santo sends us, que nos enviou, that equips us, que nos equipou, that tells us to pick up our cross, que nos ensina that a pegar a nossa cruz reminds us e nos lembra
that we too have a destination of a cross. que nós também temos um destino à cruz. To pick up our cross and to deny ourselves and to do the will of Him who sent. E pegar a nossa cruz e negar a si mesmo é fazer a vontade dele. The Holy Spirit, our comforter, our guide, O Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso guia. endued with power within us. E esse poder que ele nos dá poder dentro de The nós. same power that raised Christ from the dead E o mesmo dwells poder inside of us. que ressuscitou Jesus dos mortos é o poder que está dentro de nós. As God moves throughout the earth, E assim como Deus as move His Spirit goes, ao redor do mundo e como o vento espalha sobre o mundo, drawing all men unto Him. trazendo assim os homens até a Ele. No one can come to the Father unless the Spirit draws them. Ninguém pode vir ao Pai a menos que o Espírito Santo traga a As the eles. Spirit does its work, O Espírito Santo faz a sua we work função. with the Spirit. E nós devemos trabalhar com o Espírito Those Santo. that walk in the Spirit Todos que andam no are the Espírito sons and daughters of God. são os filhos e filhas de Deus. The world is waiting for the manifestation O mundo aguarda pela manifestação of the sons of God. dos filhos de Deus. Everyone equipped by the Holy Spirit. Cada um que é equipado pelo Espírito Santo. We do not begin to walk in the Spirit after Bible school, Nós não vamos iniciar a andar em Espírito depois de uma escola bíblica after church. ou depois da igreja. We walk in the Spirit as we are born again. Desde o momento no qual nós nascemos de novo, And when devemos we are- andar em Espírito desde então. As we are born again, E uma vez que nós nascemos de novo, we have been sealed and ordained by God Nós- to be soul winners. fomos selados e recebemos a ordem de Deus para sermos ganhadores de alma. Do not say Não diga when the building is completed. quando a construção estiver pronta. Do not say Nunca diga when the virus is lifted. quando o vírus acabar. Do not say Não diga when the 6-foot mandatory regulations are lifted. quando as legalizações e os regimes da lei permitir. Because the devil in our own flesh will bid us to say Porque o inimigo usará a nossa própria carne para dizer: when this is passed and when this is done ó, and when this is quando done, isso passar, quando aquilo passar e aquilo outro passar. and you'll never be ready. E assim você nunca estará pronto. There will always be tomorrow to look to. Sempre haverá um amanhã para você olhar para But I ele. tell you this, that the darkness is getting greater Mas eu te falo, as trevas estão se aumentando and the fields are becoming wider e o campo está preparado. and we are becoming, we are stepping back E because nós- of things that we're seeing coming on the earth. E nós estamos dando passos para trás por causa das coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. To finish the work that He started. Mas nós temos que terminar a obra que ele iniciou. Say not that there are yet 4 months and then cometh a harvest. Não diga, haverá, daqui 4 meses haverá a colheita. Jesus said, behold, lift up your eyes for the harvest is ready. Jesus disse, olha o campo, porque a colheita, o tempo da colheita está pronto. Don't say Não diga, in July when we have the outreach, em julho, quando tivermos o evangelismo, we're going to win souls. vamos ganhar almas. Tomorrow the harvest is ripe. Amanhã é tempo da colheita. And he said, the reaper, E ele diz que aquele que sai a colher, he that reapeth, aquele que colhe, receives wages, ele recebe o seu galardão and gathereth fruit unto eternal life. e ele colhe frutos para a vida eterna. Which verse are you? I'm on 36 still. That both he that soweth Tanto aquele que planta and he that reapeth may rejoice together. e aquele que colhe, ambos se alegrarão. The sower and the reaper Ah, rejoicing together. O semeador e aquele que colhe, eles regozijarão juntos. I sent you to reap where you did not sow, Eu enviei você para colher aquilo que você não plantou. and where you did not produce any labor, E uma vez que você não fez nenhum trabalho and other men e outro homem
will enter into those laborers irá dizer and aos, enter aos into their trabalhadores, labors. aos trabalhadores, I've sent you eu te enviei to reap para ceifar where you did not bestow no labor. onde vós não trabalhastes. Other men already labored, Outros homens trabalharam and you were entered into their labors. e vós entrastes no seu trabalho. Jesus' word continues Jesus estava ensinando on and on and on and on e continua uma vez until após he outra, splits the sky. até ele How alcançar, até ele ascender aos How céus. much more now Quanto mais nós hoje is his word continua to be validando received, a sua palavra para nós to be recebermos, preached, para ser pregado, to be lived. para viver. The Bible says, A Bíblia diz, and Jesus said that men's hearts will fail them for fear, o homem irá cair por causa do medo, for the things coming on the earth. por causa das coisas que irão se levantar nos últimos dias na That terra. men will begin to start focusing on the things that are happening. Os homens irão colocar os seus olhos nas coisas que estão acontecendo. And all the bad things that are coming on the earth. E todas as coisas ruins que estão vindo sobre a And terra. what he's... You done? Yes? What he's saying is we're going to start focusing on the wrong things and not the things that Jesus told us to focus O on. que ele está dizendo é que a nossa atenção será voltada para as coisas que irão acontecer, uma atenção errada, mas a nossa mente tem que estar voltada para ele. There were two rains Tem dois tipos de chuvas, always talked about. sempre falando a respeito de algo. The former rain A comum and the latter rain. The former rain and the latter rain. os dois tipos de chuva. Did you get it right? Yeah, I'm trying to. I said The former rain former, and the latter rain. the The latter. two rains. Dois tipos de chuvas. Comum. I don't know The that. first rain and the last rain. E a primeira chuva e a última chuva. Yes, thank you. The two rains. And in Joel, E João, God said in the last days, em Joel, o Senhor disse que I nos will últimos pour dias out my spirit eu derramarei o meu espírito upon all flesh, sobre toda a and carne. your sons and daughters shall prophesy, E os seus filhos e filhas profetizarão. and your old men will dream dreams, E os velhos sonharão. and your young men E os jovens and women will have visions. e mulheres irão ter visões. And on that day, E naquele dia, they will prophesy. eles irão Well, there profetizar. was a pouring out of the Holy Spirit E houve o derramamento do Espírito over Santo. 2,000 years ago 2000 anos atrás, when Jesus was beginning his church. quando Jesus estava iniciando And a I sua believe igreja. there's a latter rain outpouring that is coming. E agora acredito que tem a última But chuva I sendo believe derramada. even today, because the harvest is ready, that God is pouring out His Spirit. E até mesmo os dias de hoje, pelo fato da seara estar pronta, o Senhor está colocando e derramando a sua chuva Upon His vessels sobre os seus vasos, that are spoken que são vasos falantes. in the book of Corinthians. E o que está referido em Coríntios, When He says, quando ele disse, when we're in the Spirit, quando nós estamos em espírito, there are no male or female, não tem homem nem mulher, Jew nor Greek, não tem judeu e nem grego, any kind of fleshly focus. e nenhum tipo de foco em carne. But the Spirit shall speak. Mas o Espírito And falará, when the Spirit e speaks, quando o Espírito fala, He will draw all men unto Himself. ele vai atrair todos os homens para si mesmo. Jesus said, I did not come to do my will, Jesus disse, eu não vim para fazer a minha vontade, but the will of Him who sent me. mas a vontade daquele que And me enviou. Jesus said, E Jesus I também am giving disse, you an inheritance eu te dou a herança of the will of the Father, a herança da vontade do Pai, that I am now passing my mantle que agora eu estou passando o meu manto unto my bride, para minha noiva, unto those para aqueles que that have
gotten my name. que receberam o meu nome, And when they speak, e quando eles falarem, they are kings and priests of me. eles representarão como reis e And rainhas. the altar is set. O altar está And the pronto, table is set. a mesa está And pronta, religion has stopped what God is going to do. e a religião tem impedido ou atrapalhado aquilo que Deus irá fazer. But my table is set. Mas a mesa agora está And He pronta. stay on His messengers. E o Senhor continua enviando Go to seus the highways and the mensageiros byways. para ir aos lugares Because distantes, their feet are shod. porque os seus pés estão preparados Preparation of the gospel. para a preparação do anúncio do God Evangelho. is going to stretch forth His E hand. Deus irá estender os seus His braços. hand is in His body. E os seus braços His estão no seu corpo. body is on the earth. E o seu corpo está sobre a His terra. people will be ready. E o seu povo estará pronto. Because their feet are shod. Porque os seus pés estão For preparados the preparation. para a The preparação. preparation A preparação of the exchange. da mudança, Of the miracle. dos milagres, Of being born again. de ser nascido de Of novo, being dead. de estarem And mortos becoming alive. e se tornarem vivos. This is already happening. Isso está And acontecendo. when God does it, E quando Deus faz He's isso, going to use Ele vai usar His end time messenger. os seus mensageiros dos últimos dias. And they will have His Spirit to the fullness. E eles terão o Espírito de Deus em toda a sua I will medida. pour out my O Spirit Senhor disse: Eu derramarei o meu Espírito on my body. sobre o meu corpo, My body on the o earth. meu corpo sobre a They terra. will feed from one another. E um irá alimentar-se My do blood is outro. being poured O out. meu sangue foi derramado Healing, para cura, miracles, milagres, signs and sinais e wonders. prodígios. And religion E a religião is trying to stop it. está tentando impedir isso. Sensationalist doctrines will try to stop. Doutrinas humanas irão tentar impedir isso. But nothing can stop me. Mas nada pode me Because parar, I have said it. porque eu disse isso. Our meat must be A nossa carne the deve will ser of Him who sent us fazer a vontade daquele que nos enviou to do the work para fazer o trabalho set before us. que nos foi confiado. Because the big brother didn't want to enter in. Porque o grande irmão não quis dar um passo. Go. Jesus already went Jesus já foi. to the Samaritan. Jesus foi ao samaritano. We are to go E nós temos que ir. to all the world Nós temos que ir para todo and mundo preach the e gospel. pregar o evangelho. But do not say, Mas não diga when I'm ready. quando eu estiver He pronto. already ordained you ready. Ele já te deu essa ordem. Whatever element or part you are of the E body, independente de qual parte você é do corpo, the body has been o prepared corpo já está for the preparado. burial. Já está preparado The para o oil has funeral. been poured out. O óleo já foi derramado. Just as Mary poured out oil upon Jesus. Assim como a Maria colocou derramou o óleo sobre Jesus. And the old man was dead, but the new man arised with the Spirit being alive and quickened. E o velho homem morreu, mas ressuscitou e agora está preparado e equipado. We are equipped and quickened. Também fomos equipados e estamos preparados. And it says in the book of Revelation E também diz no livro de Apocalipse that the devil que Satanás, will make war and his army will make war on the saints. que o seu exército irá levantar-se contra os santos. The battle is in your mind. E a batalha acontece na sua The mente. battle is in your faith. A batalha acontece na sua The fé. Bible says to fight the good fight of faith. Mas a Bíblia nos ensina a lutarmos a batalha da fé. Fear and faith are two different tables. E nós sabemos que o medo e a fé são duas mesas Once we diferentes. start to proclaim the plans of the devil, E quando nós começarmos a focar nos planos de Satanás, we begin to
preach fear. Iremos pregar o medo. The devil is defeated. O Satanás já está No derrotado. weapon formed against you shall prosper. E nenhuma arma forjada contra vós irá prosperar. Greater is he that is in us than he that is in the world. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Meditate on things above. Medite nas coisas do alto. Where do the plans come for the end? It comes from the Father. Tudo aquilo que vem do alto vem do Pai. I don't care what the enemy's plan is. Não importa o que o inimigo está planejando. We have the victory in Christ Nós Jesus. temos a vitória em Jesus Cristo. God has the plan from the beginning. Deus tem um plano desde o início. That all them that believe on Jesus Christ, Que todos aqueles que acreditarem em Cristo, He sent His Son Ele enviou o seu Filho into the world. para o mundo, That all who believe on Him, para que todos aqueles que nele that crê, He became sin for us. para aquele que se tornou pecado em nosso lugar, Because Adam sinned, porque Adão havia pecado. Jesus E então assim, Deus, Jesus, became the curse when we were cursed because of Adam. ele veio e se tornou maldição em nosso lugar. So we must enter in Então nós devemos entrar into the finished works of the cross na obra finalizada da cruz and know that we are endued with power. e saber que agora nós estamos movendo em poder. Jesus knew what He had. Jesus sabia o que ele He tinha. knew His purpose. Ele sabia do seu He ate propósito. the meat that His Father gave Him. E ele estava sempre comendo a carne que o Pai o We deu. have the same ordination E nós that temos Jesus a has mesma today. ordem que Jesus estava carregando. The minute we're born again, O homem nascido de novo, our feet are shod. nossos pés, We are prepared estamos preparados for the preparation Para- of the gospel. para a preparação do Evangelho. Wait on the unction. Espere na unção. And when you do it, E quando você God faz, will back His quando word. você faz isso, Deus irá God will back respaldar. His messengers. Respaldar a sua palavra, respaldar os seus mensageiros. Don't say I have to be laid hands on. Não diga que eu tenho que alguém tem que orar por mim primeiro. Don't say I need to be Não diga have a certificate. eu tenho que ter um certificado. The seal of the Holy Spirit certifies you. O selo do Espírito Santo já te certifica. Doesn't certify you to start a church. O Senhor te fez isso. Doesn't certify you to start your own little network. Ele não te certificou para você iniciar o seu próprio ministério e nem muito menos um ministério online In your own little Bible study. ou o seu próprio estudo da Bíblia. And to start your own thing, but He has ordained you to preach the gospel. E para começar a sua própria coisa, o ministério, We Ele te are ordenou a the body of proclamar Christ. o Evangelho de Cristo. Don't say Nós somos o corpo de Cristo. 4 months is the Não harvest. diga daqui 4 meses Look. será o Look. tempo. Olhe, Look all around. olhe para o campo. ready. Está pronto. And in Ephesians chapter 6, E Efésios capítulo 6, Paul speaks Paulo to diz the church para a igreja of Ephesians. de Efésios, And he says e to ele them diz para eles, in verse verso 11. put on the full armor of God. Revestivos de toda a armadura de Deus. He didn't say after Bible school, Ele não falou para ir a uma escola dominical. after I've been saved a while. Ele não falou depois de um tempo. He said to the entire church, Ele fala para a igreja put inteira: on the full armor of God, coloque a armadura de Deus, that you may be able to stand. para que possais estar firmes. We are all called to the battlefield. Todos nós somos chamados para o campo de batalha. and you that have been ordained, E você que recebeu essa and ordem, you who have been called e você que foi chamado to be a soldier of Jesus para Christ. ser um soldado de Jesus Cristo, Do not entangle yourselves with the affairs of this life. não se entretém com as coisas deste mundo. Do not entangle yourself with
the prophecies of the world. Não se entretém com as coisas de si mesmo ou com as coisas do mundo. Do not put witchcraft on yourself. Não ponha feitiçaria sobre você mesmo. Do not release fear out of your mouth. Não libera medo da sua boca. The only thing we are to fear A única coisa que nós temos que ter is the medo one é aquele who has the power, que tem todo o who has the poder, keys que tem a chave of hell, death, and the grave. do inferno, The one aquele who has the last word. que tem a última The palavra, one who has the power aquele que tem o poder to give you eternal de life. te dar a vida eterna. This is the only one we Esse fear. é o único que nós We devemos must temer. know the word. Temos que saber a We palavra. must know our purpose. Temos que saber o nosso And we propósito. must know that we are already E ordained. temos que saber que nós já temos essa ordenança. The minute E o minuto em the que woman a mulher, met Jesus at the well, quando a mulher encontrou Jesus ali no poço, she didn't say, "Oh my God, I must find a rabbi and sit under him for 5 years." ela não disse, olha, eu tenho que correr agora para perto de um rabino e estudar 5 anos. No, she met the rabbi of all rabbis and she sat under him for 5 minutes. Não, ela sentou aos pés do mestre dos mestres e aguardou ali 5 And minutos. she ran to the harvest field. E ali ela começou a participar And made da known. colheita dos campos. And even made known of the man, even before the man made known of the meat that he was sent to do. E até mesmo antes dos homens trazerem a carne que eles foram buscar. In his entire ministry for 3 years, E Jesus, em todo o seu ministério, em 3 was anos, making known of what he was going to do that you might do the same. ele sempre revelava o propósito pelo qual ele havia nascido e vindo, para que assim nós também tivéssemos isso em mente. But I must, Mas eu devo, but I must, eu devo, but I must eu devo eat this meat, comer dessa carne, the will of him who sent me. da vontade daquele que me enviou. Not my will, Não a minha but vontade, his mas be a done. vontade dele. What was Jesus' will? Qual que era a vontade de Jesus? What might his will have been? O que seria a vontade In dele? the garden, No jardim, when he was quando ele ali estava sweating, suando, drops of sweat in like thick drops of blood. gotas of sangue. His sweat was so, it wasn't just, pampered, it was dropping out. Sweat was Não dropping out. era poucos suor que estava Thick descendo. sweat, Muito suor de sangue descia. drops of blood. Gotas, No, he wasn't gotas. dropping blood, he was dropping sweats as drops of blood. Ele estava suando como gotas de sangue. What might his meat have been? O que deveria? Qual seria a sua carne? Oh God, let me run back and spend some more time with my mother. Oh Pai, deixa eu retornar e gastar mais tempo com a minha mãe. Oh Jesus, there's some more cities that I have to go to. Oh, ainda tem algumas cidades que eu devo ir. There's a few things that I haven't told them yet that I felt I should. Tem algumas coisas que eu ainda não ensinei para eles, eu acho que ainda eu tenho que ensinar. Oh God, I'm not ready for this beating that's about to happen. Deus, eu não estou preparado para os açoites que está diante de mim Oh, this agora. cup, this cup, this cup. Oh Deus, essa taça, essa taça. Am I going to be ready to, am I going to be capable of forgiving them? Eu serei capaz de perdoar eles. Oh, I don't know if this cup is I don't know if I can handle this Não cup. sei se eu vou aguentar, se eu vou conseguir tomar esse copo. Oh God, am I really ready for this? Deus, será que de fato eu estou preparado para isso? Can I do this? Será que de fato eu posso What was fazer he isso? thinking? O que ele estava pensando? Nobody knows. Ninguém sabe de fato, But he was wrestling. mas ele estava ali He was giving up his will derramando e entregando a to vontade do the dele will of him who sent him. para fazer a vontade daquele que o enviou. My purpose, my will Meu propósito, minha vontade is to do the will of him who sent me. é de fazer
a vontade daquele que me enviou. Now, right now. Agora, agora, agora. Everybody who's born again Todos que é nascido de novo receives the Holy Spirit, recebe o Espírito Santo, receives the relationship recebe a intimidade com Ele with the doctrine of Jesus, e com a doutrina de Jesus, with the bearing witness of the Holy Spirit, com o testemunho do Espírito Santo and with the Father's direction, e com a direção do Pai with the unction inside of them e com a unção dentro deles, to do what the Word of God tells them to do. para fazer aquilo que a palavra de Deus ensina That the eles a Word fazer. becomes rivers of living water the time it is touched. E que a palavra deles iam se tornar como rios de águas vivas na medida em que a But unção the time lhe é it is liberada. touched E na medida em God que o tempo em que Deus tocar, does not back oracles. Deus God backs only oracles. Deus irá apenas respaldar os oráculos. He doesn't back orators. Ele não irá respaldar aqueles que trazem Somebody mensagens speaking of what is coming. ou em palestra ou trazendo mensagens daquilo que irá acontecer. But he backs Mas ele what respalda is already come aquele que já and veio, already is aquele que já é and already is flowing e aquele through que them. já flui Oracles. e que de dentro dele flui We have oráculos. too many orators. Temos muitos performantes e falantes e palestrantes. We have too many people Tem muitas pessoas speaking of what they know here falando das coisas que eles conhecem daqui and not what is being released from the belly. e não daquilo que está sendo liberado do Just ventre. because something is the truth Não quer dizer que até mesmo pelo fato de ser verdade, doesn't mean it has to be spoken. não quer dizer que tem que ser The falado. only thing that needs to be spoken, A única coisa que deve the ser only thing falado, that you know that you're ordained to speak a única of, coisa que você tem que saber as he was dead é que se está and now morto, he's alive. é que ele estava morto e que He was agora ele with está us in the vivo. flesh. E que agora ele está em Now nós, he's here in na the carne. spirit. E que agora nós You were a enxergamos sinner. em espírito You must repent que for your você sins. era pecador e que agora você deve arrepender dos seus There is pecados. hell, but there is eternal life for all them who believe and will take this bread of life. Que existe o inferno, mas agora existe vida eterna para aqueles que comerem deste pão da vida. God is not looking Deus não está olhando for people to tell you about what you're supposed to do and when you're supposed to do it. Deus não está olhando para as pessoas que vão te dar sugestões daquilo que você deveria estar falando ou deveria estar vivendo ou não. That's why he said, I send the Comforter, and he will guide you into all truth. He will show you what is to come. Por isso que ele estava dizendo, eu enviarei o Consolador, para que o Consolador esteja contigo aonde você virá. Ele estava dizendo essas coisas. Because there's a different when man shows you Porque é diferente quando o what is homem coming. te mostra o que está vindo, Because the Holy Spirit does not move through fear, he moves through porque faith. o Espírito Santo não move por intermédio do medo, ele when- move por intermédio da fé. And when God is showing you something that is to come, E quando Deus te mostra algo que está por vir, it's wrapped in faith. é and algo belief. que vai ser gerado e liberado em fé. Preparation Isso é preparação, of the gospel. a preparação do And they Evangelho. always add peace. E ele sempre vai acrescentar a paz. Even when God shows you destruction, Até mesmo quando Deus te der darkness, instruções devils, ou te mostrar as trevas e all demônios the evil it is to e come, todo o mal que irá acontecer ou levantar sobre a face da terra, it's given in peace. Deus te dará paz. It's given in peace. Deus te dará paz. And we will know, E você saberá, What nós to saberemos o que fazer. because our trust Porque a nossa is confiança not in the words of man. não está baseada nas Even palavras if do homem. those words are even A- true. Até mesmo muitas das palavras sendo verdade. I can tell you right now, Eu posso te dizer agora, the Antichrist o anticristo spirit has done this and this. tem feito, o seu espírito tem This agido has dessa been stolen. e dessa forma. And Essas this- coisas têm sido roubadas. This is not of God. Ah, isso é ou isso não é de And Deus. this is poison. Ah, isso é venenoso. Just because you know something is true Só
pelo fato de você saber que Doesn't alguma mean you have coisa to speak about it or God's gonna back your words. It's gonna bring life. não quer dizer que você sabe que algumas coisas são verdadeiras, que ao falar Deus irá respaldar você. Jesus said, and when I speak, Deus disse, quando eu I'm falar, not speaking as the scribes or the orators. eu não vou falar como esses palestrantes. I speak of one of authority. Eu falarei como aquele que tem autoridade. Because when I speak, Porque quando eu falar, my own spirit will come after me. o meu espírito, o Espírito virá de dentro de mim. And the Spirit of truth will bear witness E o Espírito da verdade irá dar testemunho that the truth that is being spoken que a verdade que está sendo liberada is the Spirit of truth. vem do Espírito da verdade. We cannot have Nós não podemos ter and do anything ou fazer qualquer coisa without the Spirit that draws them. sem o The Espírito, Holy o Spirit Espírito que traz drawing eles. all men unto Him. É o Espírito Santo responsável por trazer os Not homens unto até fear, Ele. Não será o Not medo, unto the roots, não será o medo, não será pelas raízes, not unto Abraham, não será por Abraão, not unto Jewish fables, não será pelos costumes not judaicos, unto genealogies, não será pelas genealogias, not unto death, não será pela morte, not unto the Antichrist. não será pelo anticristo. Don't worry if you're walking in Him. Não se preocupe, apenas ande nele. You'll be like Christ. E você andando You'll nele, walk in the room and you'll know every devil that's standing in the room. você estará andando com Cristo e você reconhecerá, quando você andar assim, cada demônio que estiver presente, You'll você know reconhecerá. Every Jezebel that opens her mouth. His Você identificará quando Jezebel abrir a sua boca, mouth. His or her mouth. a boca dele ou a boca You'll dela. know every viper and every python spirit because you're in Him. Você vai reconhecer espíritos de serpentes e outros tipos de espíritos que estão falando. The spirit of man freaks out by what they see in the natural. Porque o espírito do homem vem e é gerado daquilo que ele vê no natural. But the spirit of truth has peace Mas o espírito da verdade and is always prepared to bring the gospel. carrega a paz e sempre prepara para trazer o evangelho. Knowledge puffs up, Agora deixe vir à tona but revelation o que a revelação, humbles. Revelation humbles. a revelação ela humilha. Jesus had more revelation than any man that walked, even more than Paul. Jesus teve muitas Believe it or revelações, muito mais do que Paulo. And he was more humble than any man that ever will walk E and ele walk the earth. era mais humilde do que qualquer um homem que andou sobre essa terra. Why? Because he knew who he was. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. He knew who he was. Ele sabia da sua And when identidade. you begin to know who you E quando are, você começa a descobrir quem você é de fato, that'll actually humble you. isso te humilha. Because the only thing who you are Porque a única coisa que você é is because who he is. é por causa de quem ele é. And because of what he E por is causa de quem ele é, is why you live. é porque você vive. And now why you E live agora porque você is vive, to do the meat of the will of him. agora você deve fazer e comer dessa carne, que é fazer a vontade dele, Who died for que you, morreu por você, that you para que você might die daily, possa morrer that you diariamente might walk in the same power, e que você venha andar no mesmo the poder same e anointing, na mesma unção the same grace, e na mesma and graça the same e no assignments, mesmo and propósito eat the same e meat comer a mesma that he carne was eating, que ele estava comendo, because he was eating porque ele estava comendo his own meat, a sua própria carne, because he was porque ele in the Father, estava no and the Pai Father was in e o Pai him, estava so nele. he continued to eat that Então, meat. quando ele continuava comendo That daquela was the carne, will era a of vontade the Father that sent do him, Pai que o enviou. and the same Father E is o sending mesmo you, Pai está enviando and the você. same Father sent the Holy E o mesmo Spirit, Pai enviou o Espírito Santo. because the blood of the one who he sent Porque o sangue no qual ele enviou was placed on the altar foi colocado no when
voltar. died and he rose E again. quando ele morreu, ele He ressuscitou He novamente. went and placed his blood E ele colocou o seu one sangue, time uma vez por on todas, the altar sobre o altar. and made us all E kings and nos priests, fez assim unto todos him, reis e that rainhas he can have that sobre altar, ele, that holy para place que ele in agora heaven, pudesse ter esse everywhere altar. across the earth. E para que agora todo And now lugar his spirit, just like in the sobre beginning, a face da terra, assim when como the no spirit was início, flowing upon the quando o earth, Espírito estava sobre a face da terra. when he said, "Let us make man in our E quando ele image," disse, façamos that o homem he à was nossa imagem e bringing semelhança, mankind ele estava into trazendo communion with him. estava trazendo o pão So when we e o eat that vinho bread and drink em that comunhão blood, com ele, para que assim, quando it's nós not comêssemos deste pão e A bebêssemos deste vinho, religious ritual. nós pudéssemos participar, It's an actual acknowledge of não como na mesa what was religiosa, done on Calvary, mas para que pudéssemos assim trazer em memória and what he did in aquilo heaven, que aconteceu no and Calvário when he placed the blood e aquilo que ele fez nos on céus the altar, e aquilo que ele and colocou when the veil was torn. no altar. Religion wants to sew it back up every week. Então, a religião faz isso But hoje, God keeps ripping semanalmente, everything that man tries to do. mas nós não podemos fazer as coisas que o homem And tenta through the fazer, revelation, mas através da brings revelação. humility, E a revelação te because traz Jesus a knew where he humildade, came from, porque Jesus sabia de and onde he ele knew veio. why he came to, E ele sabia o propósito pelo and qual he ele knew havia his sido will was enviado. to go E back. ele sabia que a sua That vontade was his purpose. era fazer a vontade do Pai His e purpose não was not a sua anything vontade e that o he seu could propósito. conjure up in his Não own era o seu flesh. único propósito e a sua His carne. purpose was not to O obtain seu propósito não era em the ter treasure here on earth, e muito menos levantar os but tesouros the na terra. treasure that will be man. Mas o tesouro seria do homem. The treasure in hidden darkness. O tesouro não seria That he escondido em trevas. that he will get as many souls into his Father's Mas house. o seu tesouro era conquistar as almas para o seu Pai. The revelation. A revelação, Why was he humble? porque ele era humilde, Because he knew who he was. porque ele sabia quem ele era. See, religion is pride because they don't know who they are. A religião carrega o orgulho, porque eles não sabem quem eles são. So they have to explain themselves. Então, eles têm que explicar a si Because mesmos. when you do not know who you Porque are, quando você não sabe quem você é, what you know becomes your identity. você faz com que o seu conhecimento se torne a sua So I think I identidade. can know somebody by a book, E você pode conhecer muitos pelo livro, but I can't know somebody more by a book mas eu posso conhecer alguém mais pelo livro. unless I become one with that book. Eu não consigo conhecer totalmente a menos que eu me torne um com essa pessoa que escreveu o livro. Diretamente. Direct relationship. Uma intimidade direta. Religion A is religião, indirect relationship. ela tem um relacionamento indireto. See, for the country of Brazil, right? Percebemos aqui no Brasil, You have a direct penalty kick and you have an indirect. nós temos uma forma de agir diretamente e outra forma indiretamente. When there's a foul Quando nós temos and you're in ali, a certain place quando você está num lugar, or it's very bad, um lugar ruim, you can have a direct você kick. pode ter um chute certeiro, direto. That means Isso quer dizer that you can score a goal que você pode fazer um gol without the ball having to touch another man. sem com que a bola venha tocar outro homem. See, Jesus Jesus, took that indirect relationship ele caminhou esse caminho indireto of man, the do homem, priest, do sacerdote and the Father e ao Pai and made it direct. e fez direto. We can score a goal by a direct penalty kick every time now by the unction of the Holy Podemos Spirit. fazer gol em um pênalti toda vez que nós chutarmos pela direção do Espírito Santo e a unção do Espírito Santo. So it's funny how man in soccer now they run up and they just touch it. E nós vemos como acontece no See, futebol, religion's quando o still homem trying to corre, not move the o ball homem corre e pega a bola, and do as much as they can e assim a religião ela to joga, make a direct kick. ela tenta fazer todas as suas formas para poder fazer algo indiretamente. So you know they have the leader over here and the one over here. Nós sabemos, tem um líder aqui, um líder aqui.
and they will not know which direction the ball is going to go. E não vamos saber em qual direção que a bola vai ir. So the whole purpose of an indirect kick Mas o propósito geral dessa would be forma that you would have to indireta pass it from one man to the other, será que você terá que passar a bola, passar a bola and para o then you outro, could qualify to kick it into the goal. e ali ser qualificado para chutar para o gol. Jesus came Jesus veio and eliminated e eliminou the priest. o sacerdote. Now that Jesus became a high priest Agora Jesus mesmo se tornou o sumo sacerdote and broke down the order of the e priesthood, quebrou ali as funções e os trabalhos do sacerdote. and it's called covenant. Isso se chama aliança. And before even the law was brought in, Abraham had a covenant with God. E até mesmo antes da lei ser estabelecida na terra, Abraão já tinha uma aliança com Deus. Because God decided it that way. Porque Deus decidiu dessa forma. But we now, Mas agora nós, legally legalmente, have all the rights of heaven because of what Jesus did. temos todo o direito nos céus por causa da obra que Jesus concluiu. The minute you're born again, E o minuto no qual você nasceu de novo, you have meat você já recebeu from Jesus Christ himself de Jesus mesmo to be a soul winner. de ser um ganhador de alma. In Ephesians 6, Em Efésios 4:6. we do not, Ephesians 6, verse 11, put on the full armor of God that we may be able to stand against the wiles of the devil. Revestir toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. For we do not wrestle, fight against principalities and powers in high places. Porque não lutamos contra a against carne, flesh and blood, sorry. Against flesh and blood. porque nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades. See, religion is always fighting their own flesh. A religião está sempre lutando contra a sua própria carne, Fighting people with what they understand in the Word. lutando com as outras pessoas baseado no conhecimento que ela tem da palavra. But the real fight is supposed to be Mas in heavenly places. a real batalha deveria ser nas regiões Against celestiais, the principalities, against powers contra principados, against the darkness, potestades, contra os that the- principados das trevas. that the world, against spiritual wickedness in high places. Neste mundo, nas hostes espirituais da maldade e nos lugares celestiais. He said, take it. Ele disse para It's você, yours. você tomar When you're born again, posse. it's yours. Quando você nasce de novo, isso pertence a você. The full armor of God. Revestivos de toda a armadura de Deus, That you will be able to stand. para que você assim possa permanecer firme. In other words, take your place in Christ. Em outras palavras, posiciona-se a si Put mesmo on em Cristo. Christ and make no provisions for the flesh. Coloque-se Cristo em vós e não permita Don't try nenhuma to preach in the provisão. flesh. Não permita nenhuma provisão da carne. Don't try to warn people about things to come in the flesh. Não tente pregar na carne. Não Don't tente trazer revelações think you daquilo can que fight virá the na devil in carne. the flesh. Não ache que você possa He vencer ou has lutar power over the flesh. Satanás na carne, porque ele But tem you poder sobre a carne. now have power over your flesh. Mas agora você tem In- poder sobre in a that, sua carne. You are ordained to have E power nisso, over the devil that você might tem a get hold of ordem your flesh. para ter poder sobre Satanás, que tem poder sobre a carne. So anything that exalts itself above the word of God, that means you're letting your flesh exalt Então, itself over the word Qualquer of God. coisa que exalta a si mesmo acima da palavra de Deus, você está permitindo a sua carne de se manifestar acima das coisas de Deus. And when you've done everything to withstand on that evil day, E quando- having all stand. Did you read? Sorry. 13. The last part. Porquanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. What is that evil day? Every day is an evil day if the devil's at your door. O que quer dizer dia mau? Todos os dias em que Satanás está à porta. I believe he's talking about Acredito que ele está dizendo could be your last day. o último dia, Could be your poderia ser o último dia, day of martyrism, whatever it might be. poderia ser em qualquer Any circunstância. evil day when temptation comes your way, Qualquer dia em que a tentação vir até você,
you have a você terá direct kick. diretamente And um every chute time you direto. score a goal, E toda vez você poderá fazer um gol. you have accuracy Você tem. because of Jesus. Você tem isso por causa de Jesus. Stand, therefore, having your loins girt with truth, Posicione-se. E assim você coloque o cinturão da verdade, having the breastplate of righteousness, a couraça da justiça and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. e os seus pés preparados na preparação do evangelho da paz. In other words, you're dressed for battle to bring peace. Em outras palavras, você está se equipando para trazer a Not paz. fear, Não é para trazer o medo. not knowledge, Não é para trazer conhecimento, but the gospel of peace. mas o evangelho de paz. Let the apostles and prophets bring the knowledge. Que deixe os apóstolos e profetas trazerem conhecimento. Let the prophets of Baal bring their false knowledge, and we cast down everything that exalts itself E above tudo the que word of vier God. trazer, tudo aquilo que vier trazer um conhecimento falso, nós iremos cortar. But you are ordained, Mas você está ordenado, and by the revelation of who you e are, pela revelação de quem você é, that we were dead with Christ, que nós estávamos mortos In that- em Cristo, we were buried with Christ, e nisso nós fomos and também in that enterrados, resurrected with e Christ. nós também fomos ressuscitados We were resurrected in the full em armor of Cristo. God. E assim, uma vez que nós estamos ressuscitados, revestidos de toda a armadura de Deus, Know that what you say is true. saiba que o que você está falando é verdade. Know when the enemy comes to your mind that you are saved, so your helmet is salvation. Saiba quando o inimigo levantar, tentar trazer coisas na sua mente, Because whatsoever man thinks, so he is. porque tentando impedir você de pensar que você é salvo, porque aquilo que você That's why pensa, Satan attacks your thoughts. aquilo que você pensa, você é. Por isso que o inimigo ataca os seus If pensamentos. you focus on an indirect kick, Se você focar num chute indireto, you no longer think you can go boldly to the throne of grace. você não mais achará que você pode entrar diretamente ao trono da graça com ousadia. And you have to find another man Aí você vai procurar por um outro homem to help you para te ajudar get to where a entrar no lugar you already are. em que você já tem o direito de estar. That's why the devil uses condemnation on weak Christians. Por isso que Satanás usa a condenação contra nós cristãos. The devil will attack your mind Satanás irá atacar sua mente, because whatever a man thinks, porque tudo que o homem pensa, so he is. então ele é. Unbelief and belief come in the mind. A descrença ou a You crença have to believe acontece na mente, por isso você tem que acreditar in your heart e aí no seu and coração the mind they flow together. e a sua mente trabalhar juntas. Guard your heart, for out of it flows. Guarda o seu coração, porque do seu So coração faith is the filter of your irá mind. fluir. Então, mantenha a fé. That's why we use faith to stop. And if something gets by our faith, we still got to believe in our mind that it's not true. Por isso que nós utilizamos a fé, Sometimes porque se our alguma faith coisa gets acontecer no natural, shaken. a nossa fé irá nos manter firmes acreditando. And the fire dart gets around that shield of faith because we just get tired. Or we see things that we don't believe. Às vezes nós vemos coisas e não acreditamos. But he has to get very close to E you. às vezes ele tem que vir muito perto de você. See, the darts come from far away. E nós vemos que The darts come from far away, the fiery darts of the enemy. the dark. The darts come from far away, the fiery darts of the enemy. Nós vemos que as flechas vêm Shield de of faith longe. quenching every fiery dart of the enemy that comes our way. As flechas vêm de longe ao nosso nos alvejar, para nos alvejar. See, you gotta let the devil very close to get your helmet off. Mas às vezes você tem que permitir o inimigo aproximar muito de What você does para that tentar tell te you if atacar. you're looking at the aspect of the full armor of God? Mas se você estiver revestido com toda a armadura de Deus, Basically, you've basically dropped your helmet. basicamente, quando você permite essas coisas, ele aproximar de você, You've
Você poderá ali estar jogando o seu escudo no You chão. dropped your sword. E jogar a sua You dropped espada your no shield chão. and your sword. E jogar a sua armadura no chão. And you're just laid down, and the devil comes over and he takes off your helmet. Aí você deita e deixa o inimigo vir e desatar e arrancar de você ali o seu escudo. That's why it's called the helmet of salvation. Por isso que nós temos o escudo da salvação. Because salvation is not the work of the flesh. Porque a salvação não é a obra da carne. Jesus did it. Jesus concluiu essa obra. It's by grace that no man can boast. E é pela graça, para que não o homem So the venha se enemy- exaltar. So the enemy Então, assim, o inimigo come virá. and come and take off your helmet, but you gotta let him. Ele pode vir e até mesmo arrancar o seu capacete, mas só se você permitir. So it's when you stop fighting, Então, quando você para de lutar, when you stop taking the shields and holding up the shield, quando você para de usar o when capacete you e get arranca o complacent escudo, and lazy and stop fighting and e standing, você se torna preguiçoso e deixa de lutar e se posicionar, it's not God, it's you. não é Deus, é você. We fight the good fight of faith. Nós devemos lutar a batalha da fé Even if your faith gets e shaken, até mesmo se a sua fé for abalada, pick up the sword and start speaking your faith back. pega a espada e começa a lutar para restaurar e pegar de volta a sua fé. It's the sword of the Spirit. So, É a anyways, espada do Espírito. Então, de qualquer forma, and even if a fiery dart comes and hits you, até mesmo se vier uma flecha e te atingir, because your faith is shaken, it doesn't get in through the helmet. porque a sua fé foi abalada, mas ela não vai penetrar o capacete. The only time Christians come and start wondering if they are still saved Quando as pessoas começam a questionar se eles ainda são is salvos, when they lay down é quando eles tiram and start to agree with the devil. o capacete e começam a Start to concordar com fellowship with Satanás. fear, E começa a ter uma intimidade, um relacionamento fellowship with com medo. unbelief. O medo e começa a ter uma intimidade com Samson laid down with Delilah com a descrença. Assim como nós vemos Sansão because he deitando com wanted what his flesh wanted. Sansão estava deitando com Dalila. He wanted what his flesh wanted more than what God wanted for him. Ele estava submetendo aos desejos da sua carne mais do que a carne queria, do que aquilo que Deus queria para ele. Oh, I can do this better. Eu posso fazer Oh, I'm isso gonna play around. melhor. I'm the strongest Eu sou man in o the homem world. mais forte do mundo. Eu posso brincar. I know everything. I know the scriptures. Eu sei as I can escrituras. recite scripture. Eu posso citar cada versículo da Bíblia. I know all about the Torah. Eu sei tudo da Torá. Oh, I'm not of the priesthood of Aaron. Oh. I know all this stuff. Eu sei todas They essas don't know it. They're coisas. so simple. They just Eles são they just simples. think they're this or that. Eles só pensam nisso e naquilo. Oh, they're doing this wrong and doing Eles this estão fazendo wrong. isso errado, Oh, aquilo errado. Oh, and then eu, goes, oh eu, yeah, keep going. eu. I'll puff you up. Revelation Aquilo que o Espírito está dizendo of who they are in Christ. e receber a revelação They're daquilo que humble eles by são em Cristo. being able to come one with Jesus. E ser humildes de se tornarem um com And it's no Cristo. longer what they know that exalts their life. Não é o que eles sabem que exaltem a It's si mesmo, I mas got é the Ele. more I know Him, Quanto mais eu conheço Ele, I need Him. mais eu preciso But dele. these ones that come lay down Mas aqueles que vêm e se deitam and they're tired. e estão cansados. Oh yeah, you're right. Sim, você está certo. I am. Look what I just did. Olha o que eu acabei de fazer. Oh yeah, I love this. Eu amo isso. Oh man, I'm just tired of fighting. Eu estou cansado de lutar. I'm laid down. Eu estou I'm prostrado. laid down. Eu estou prostrado. And everything seems okay. E tudo parece Yeah, say you're right, Tudo- but I'm saved. tudo parece normal, mas ok, Satanás está certo. Mas eu estou I'll let you salvo. keep thinking that until E I get você this vai helmet pensando, off of you, a little vai buckle pensando, here. você vai perdendo o seu capacete e joga. Now I got you, E agora, Samson. Sansão, Got you. agora eu peguei a I'm sua gonna mess força. with you. Agora eu vou te vencer, Oh, Sansão. you're not saved anymore. Você não é salvo mais. Oh, you're right. Você está certo. Forgetting who you were.
It's all in the New Testament. Esquecendo de quem você é. It's better that you have not have known the way of truth than have let the enemy come in. É melhor você não ter o conhecimento de toda a verdade do que ter e permitir Satanás de vir. Oh, I trust you, enemy. I don't need to speak the word. Eu confio em você. I want to speak Eu não preciso pregar a the palavra. circumstance. Eu quero pregar as circunstâncias. I want to speak what the devil's showing me. Eu quero falar daquilo que I Satanás está want me to speak what mostrando. my flesh wants. Eu quero pregar aquilo que a carne quer. No, in Jesus' weakest moments. Mas o momento mais He said, no, fraco Satan. de Jesus, ele disse não, Satanás. Oh yeah, I'm really hungry right now. Ele estava muito faminto. But I shall not live by bread alone. Ele estava com muita fome, mas ele disse: eu não devo. Everywhere that comes out of the mouth of God. Eu não devo viver do pão diário, mas eu vou viver de cada. Eu vou comer daquilo que vem e procede da boca de Deus. Eu vou comer daquilo que vem dos meus irmãos e irmãs, que são rios de águas vivas. Don't get mad at me when I reject you when you're flowing with dead waters. Não fique nervoso comigo quando você estiver fluindo. Não fique beginning to turn away from you because you're preaching the gospel of the Antichrist. Não fique ofendido quando alguém tiver que te cortar por você estar pregando da carne ou fluindo de rios que vêm do anticristo. Mas é verdade, é verdade, é verdade. But it's not the gospel of peace. Mas não é o evangelho da paz. Just because I know something. Não é pelo fato de eu saber alguma coisa. Only if God releases that something. Ou que Deus liberou algo. Am I ordained to speak that something? Quer dizer que eu tenho a ordem para liberar aquilo. As we all begin to live like this. E quando nós começamos a viver, quando nós começamos a viver dessa forma, Satanás sabe que ele Satanás já sabe que ele é vencido, ele já sabe que ele perdeu. So now he's only trying to steal. Então o que ele tenta fazer agora é apenas roubar. Steal your sword. Roubar a sua espada. Steal your helmet. Roubar o seu capacete. Steal your shield. Roubar o seu escudo. Oh, but your feet are shod. Mas os seus pés estão calçados. And then it says, stand, verse 14. E ele disse no verso 14: Stand therefore, having your loins with truth. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, with righteousness. E vestida a couraça da justiça, shod with the preparation e calçado os seus pés na preparação do evangelho da paz. Above all, take the shield of faith. E acima de tudo, quenching every accusation. O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, todo falso testemunho ou toda mentira gerada pelo espírito do anticristo. Quench every fiery dart of the wicked. E apagar todo dado inflamado do inimigo. And take the helmet of salvation. E tomar assim o capacete da salvação. Sword of the Spirit. E a espada do Espírito. Which is o qual é the Word of God. A palavra de Deus. Which is o qual é the Spirit inside of you. O Espírito dentro de você. In the beginning was the Word. No início era a palavra. And the Word was God. E a palavra era Deus. And the Word was with e a palavra estava com Deus. And we are now e agora nós somos in the Word. No mundo. And before na palavra. E antes we were de sermos even spoken into existence. Até mesmo trazendo à existência. He was, ele era and sent his son e enviou seu filho to activate para ativar the multiplication a multiplicação of the seed that was supposed to come to Adam and Eve, da semente que deveria vir de Adão e Eva. Breaking the curse, e agora quebrando a maldição, now coming to Jesus, agora vindo a Jesus, who breathed life in us once again, que trouxe vida de nós uma vez por todas, que nos fez nascer de novo the earth today, na terra hoje, his hands and feet
as suas mãos e in pés Christ, em Cristo, in Him, nele, now drawing all men unto agora Jesus, trazendo e atraindo todos os homens who we para are Cristo, one with, no qual nós somos um who com we Ele, take His no name qual with, nós levamos o nome who dele, we e represent, no qual nós who representamos, we are ambassadors e naquele no qual nós somos embaixadores. We are not from this earth anymore. Não somos mais deste mundo. See, your armor is when you're seated in heavenly places Você agora habita em lugares in celestiais, Christ Jesus. escondidos em lugares We are celestiais in this world, em Cristo. but when we become born again, Mesmo estando neste the mundo, old man died on mas the earth quando nós nascemos de and novo, came back o from homem heaven, velho morreu. where we were in the beginning with E assim God. como nós estávamos no início In com the Deus, garden was Adam and Eve, no jardim como Adão e Eva, and when He created man quando ele criou o homem, and mankind, a raça humana, He created Adam, ele criou Adão e Eva, and He took the woman out of Adam, tirou de Adão a mulher, and He made them one flesh e and ele one fez spirit. deles uma só carne. Oh, when Satan came, E agora o mesmo and veio, when He brought the separation e ele trouxe of man, aquilo que estava separando God, o homem e Deus, Adam and Eve, e separava o homem de fully Deus. being Ele the trouxe image of God, como a imagem de Deus. God now Agora Deus brought back together trouxe de volta a through the união blood of Jesus através do sangue de Jesus on the altar, no altar. man and God being reconciled O homem e Deus unto God, sendo reconciliados No longer a Deus. needing the priesthood of E Aaron não mais or the precisando Levites, dos but levitas, now ou us não being mais the priest and king precisando unto the dos sacerdotes, dying world, mas nós agora sendo sacerdotes becoming the altar no of mundo, Jesus Christ, nos tornando o altar just like the woman de at Jesus the Cristo, well como a mulher said, no I met the poço. Messiah, Sorry, can you say said, again? I met the Messiah, Dizendo, eu encontrei o Messias. now being the ambassador E agora, como of embaixadores, Jesus, embaixadores de taking Cristo, His new name, levando o seu nome, taking His anointing, levando a sua unção and doing e fazendo the same works that He did, as mesmas obras que ele and His fez, main purpose com o mesmo was to propósito, die, que era that the morrer, world might live and believe para que o mundo pudesse that he viver is, e crer que ele that é, He was, que ele era, and now e que you agora can also você também possa be ser, born again, você pudesse nascer de novo, because He came porque ele veio that knew no sin e não conheceu o and pecado, became e sin ele se tornou that pecado, we might para become que nós pudéssemos se the tornar sons of God. filhos de Deus. Now, Agora, whatsoever man thinks, tudo aquilo que um so shall pensa, he is. ele é. So the battle's already been won. Então a batalha The book was already written de que acontece, o livro já foi escrito. before man put it on paper. E antes do homem colocar no papel, And you were predestined você já foi to predestinado become de se tornar the sons of God filhos de Deus. by the washing of the water of the Word. Pelo lavar das águas pela palavra, The water o lavar, turned into o blood, lavar da mente pela palavra, cleansing your mind. com a água limpando a sua You mente, becoming the new wine, você se torna o novo the vinho, New Testament of His blood, o novo testamento através do sangue, walking on the earth, andando na now terra, feeding your brothers and sisters, alimentando seus irmãos e that irmãs, Christ in you, Cristo em vós, that healing in you, a cura em that vós, revelation in you, a revelação em vós, that truth in you, a verdade em that new vós, life in you, a vida nova em to vós, one another, para com os that we're outros, healthy, para que possa that we're trazer full of a faith, saúde that em we will vós not deny e Him on the last day, caminharmos a fé that we will not e speak não the venhamos plans negar just ou because que it não might be venhamos written substituir os in the planos. book of Revelation. Mas está We speak escrito the plans no livro of the de one Apocalipse. who the revelation Nós was iremos written about. apenas falar do plano one que está who is, escrito, da one revelação who was, que foi escrito daquele the que one era, who is to come, daquele que é That no matter what, e daquele que há de if they vir. take our life, E não we shall importa, never die. ainda que venha If they take our matar-nos, sight, ainda que venha we shall tirar always see. a
nossa vida, eles if they take verão. our family, Ainda que venha we have tirar a family of a God. nossa família, Whatsoever the enemy nós might somos a take, família de Cristo. he cannot take Independente do que what Satanás was not fizer, given to him. ele não pode tirar de Eternal nós. life was not given to Porque him. a vida But eterna only to us não foi dada para ele, who foi dada live, para nós. Who E breathe nós vivemos and have our por being. ele. E nós vivemos Who por drink ele. Nós from the respiramos well por that ele. never runs dry. E nossas Who águas drink nunca that living irá water, secar. that we shall not be thirsty Porque nós bebemos for the lust of dos the vinhos water, águas the vivas e contamination of nunca religion. teremos, nunca iremos aceitar But we shall drink o nosso corpo the receber water as águas from contaminadas one another. pela religião. Every joint fitly Iremos joined beber together. uns dos The body outros, of Christ, porque está vindo das águas de Cristo em nós. the image of God, A imagem de walking Deus on the earth andando today, sobre a terra hoje, moving movendo in Him. nele, That I will pour out my para flesh que assim in these last ele days, disse: irei because the colocar harvest is ready a minha and the carne, world is waiting porque for a the colheita manifestation está of pronta Christ again, para a manifestação on the de earth, Cristo manifestar that when he comes, novamente, and that the two para que shall be quando one ele again. vier, Because para the que dois husband venham se is tornar coming um for his wife, novamente, and his porque wife o marido has been cleansed está vindo para a by the blood esposa, of Jesus, ele está vindo and para a been esposa. eating and been drinking E através do seu the sangue, blood that reconciles nós man bebemos. unto God. E através do sangue, no matter what, ele reconcilia a that we noiva come to a Christ, Cristo. that we are in the Para que assim revelation of Him, possamos and colocar every day a armadura we de become Cristo humbler and e humbler. possamos ser um com Cristo. Because we know E who assim He possamos nos humilhar. And the only Porque way nós to sabemos que nós somos um com Who Ele. we are is to know Him. E saber que quem nós somos é ser So we um, thank you, é ser Father. um com Ele. That we know You, Nós te agradecemos, Deus, but we need to know You more. porque nós te conhecemos, mas nós queremos No matter conhecer what You o show us Senhor what's going mais. to come, Não importa o que o We Senhor nos shall mostrar, see o que virá, before the Son of Man comes, ou aquilo que our veremos hearts antes da not vinda fail do us for Filho, fear, mas que isso não but venha He will find nos faith encher de in medo, us mas on que o the Senhor earth. venha nos encher de fé. Do not say Não diga 4 months and then the harvest. daqui 4 meses Do aí not say when the building virá is a colheita. built, Quando terminar a when the construção. outreaches come. Quando o evangelismo You are acontecer. prepared. Você já está And you preparado. are shod Você já está for the calçado preparation com o evangelho da of a preparação priest do of sacerdote de God Deus. walking on the earth Andando today. sobre a terra hoje, You have a direct, você tem algo, um chute and direto. every time E toda vez, when God kicks the quando ball, Deus chutar a bola, scores the goal. Ele fará o gol In the mighty name of no Jesus. nome poderoso de Jesus. We thank you, Te Father. agradecemos, Pai. Jody. Father, we seal this word by the blood of Jesus. Selamos essa palavra pelo sangue de Jesus. Everywhere we go, we are the light of the world. Todo lugar que nós formos, nós somos a We palavra. know that we are kings and priests unto Somos you. reis e rainhas da terra. You tore the veil that there will be an E altar o Senhor anywhere, any place. rasgou o véu que nos impedia de Father, break entrar no off Santo dos the Santos. religious mindset. Quebra a religião, a mentalidade I don't need a religiosa. Levite, I don't need a priest. Pai, que nós venhamos aceitar, Just like you shut the mouth of John, assim como o Senhor fechou a boca de João. his father, what was his name? Qual? Zacharias. Como o Senhor fechou a boca de Zacarias. Because he couldn't believe and understand Porque ele não poderia acreditar e that entender man was going to be taken out of the way. que o homem seria It was going levado. to be the spirit of man born again. Isso seria através do nascimento Father, shut the do mouth homem. of religion today. Fecha a boca da Till they religião hoje. see the Son of Man come. Até que eles venham ver In the body of a Christ. vinda de Cristo. Spirit of wisdom and revelation. Espírito de sabedoria e de Come conhecimento. and let us continue Venha. to preach E venhamos pregar, continuar the good pregando news. Because as you boas did do novas. it. Boas And novas. you did rise. Porque o Senhor fez And isso. we will rise E o too. Senhor fez certo. In Jesus' mighty E nós estamos levantando também para fazer. Amen. No nome de Jesus.